Vamos começar o podcast dia 26 de março falando sobre diversos temas, incluindo teorias matemáticas e o uso da ciência no dia a dia. Estou fazendo hoje um podcast duplo junto com a Bia. Oi! Para começar o podcast, vamos iniciar com um assunto de princípios matemáticos usados por cientistas. Um importante cientista na história da matemática foi Arquimedes, cujo foi detentor de grande conhecimento, se destacando por inúmeras invenções, como o número π, que, de acordo com as pesquisas, ele usou o método de exaustão. Mas o que seria o método de exaustão? O método de exaustão se baseia em encontrar a área de uma figura, escrevendo-se dentro a uma sequência de polígonos, cuja soma das áreas converte para a figura desejada. Outro cientista importante na história matemática foi Isaac Newton, cujo também era filósofo, astrônomo, alquimista e teólogo inglês, criando o método indutivo. É um método de raciocínio que parte da observação de casos para chegar a conclusões gerais, muito usado nas ciências experimentais. Finalizar, um outro importante cientista foi Pitágoras, cujo foi filósofo, matemático, astrônomo e músico grego. É considerado o criador do movimento chamado pitagorismo e usou a geometria para descobrir o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um princípio matemático que relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Ele afirma que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Agora vamos iniciar com o assunto das relações de fórmulas matemáticas com as descobertas econômicas durante a história da humanidade. Conexão com as inovações econômicas. No decorrer dos tempos, progressos matemáticos como a técnica da exaustão impactaram descobertas econômicas, notadamente na avaliação de patrimônios, no cálculo de taxas de juros e na criação de esquemas econômicos. Algumas associações são: medição da área para divisão de terrenos e cobrança de atributos. As sociedades antigas necessitavam demarcar terras e calcular tributos sobre os frutos da terra. A técnica da exaustão viabilizou a determinação de áreas disformes, agilizando a cobrança de impostos. 2. Definição de preços e estimativas de produção. No comércio e na produção, cálculos aproximados auxiliaram a definir custos de fabricação e preços, especialmente em épocas anteriores à industrialização. 3. Criação do cálculo e a economia contemporânea. No século XVII, a técnica da exaustão influenciou diretamente a criação do cálculo diferencial e integral por Newton e Leibniz, que se tornaram cruciais para a formulação econômica atual. O cálculo possibilitou a análise de funções de oferta e procura, variação de preços e desenvolvimento econômico. 4. Matemática financeira e juros compostos. O desenvolvimento das técnicas matemáticas viabilizou a criação de modelos financeiros mais complexos, como o cálculo de juros compostos, primordiais para o crescimento bancário e dos mercados financeiros. Método indutivo. Principais conexões entre o raciocínio indutivo e as inovações da economia. 1. Criação de protótipos econômicos fundamentados em análise empíricas. Pensadores da economia, a exemplo de Adam Smith e David Ricardo, notaram tendências nos negócios e conceberam preceitos econômicos. A exemplo da lei da oferta e da procura e da superioridade comparativa. O método indutivo foi fundamental para estabelecer regras abrangentes a partir do exame de registros antigos e padrões de ação. 2. Avanço da teoria nos rendimentos e expansão da economia. A percepção da capitalização de ativos ao longo dos anos conduziu à criação de estruturas matemáticas para a avaliação de rendimentos acumulativos. Equações de progressão geométricas foram obtidas por meio da indução, auxiliando em prognósticos monetários e alocações de capital. Teorema de Pitágoras. Principais relações entre o Teorema de Pitágoras e as descobertas econômicas que tiveram na época. Primeiro, medição de terras e a tributação. Na antiguidade, terras eram divididas em medidas para cobrança de impostos e planejamento agrícola. O Teorema de Pitágoras ajudou a determinar distâncias em terrenos irregulares, permitindo uma avaliação mais precisa das propriedades e as suas produtividades. 2.
Cálculos de eficiência no comércio e transportes. O comércio e as rotas de navegação foram otimizados usando o teorema para calcular distâncias mínimas entre dois pontos. Esse princípio se aplica até hoje na logística e no cálculo de fretes, reduzindo custos operacionais. 3. Aplicação em modelos financeiros e estatística econômica. A geometria analítica, baseada no teorema de Pitágoras, contribui para a estatística e econometria, permitindo cálculos como a distância entre pontos em gráficos econômicos, cujo pode aparecer aqui agora na tela. Modelos econômicos como o CAPM, Capital Asset Pricing Model, usado para precificação de ativos financeiros, utilizam o conceito de distância euclidiana derivado do teorema. 4. Planejamento urbano e crescimento econômico. O desenvolvimento das cidades exige o uso de cálculos geométricos para definir ruas, edifícios e infraestruturas, impactando diretamente a economia urbana. A otimização de espaços produtivos e indústrias também se beneficiou dessa matemática. Explicar teorias relacionadas ao espaço e o tempo como usamos elas no dia a dia. As noções de espaço e tempo são basilares em diversas teorias científicas, as quais delineiam nossa interpretação do universo e se fazem presentes em nosso cotidiano. Segue uma explanação de algumas dessas teorias e de como elas impactam no dia a dia. 1. Teoria da relatividade, Albert Einstein. Em essência, espaço e tempo estão intrinsecamente ligados, formando um tecido único chamado espaço-tempo. A força da gravidade é capaz de deformá-lo, alterando a própria fluidez do tempo. O impacto prático que tem na atualidade. O GPS do seu celular emprega ajustes fundamentados nas teorias da relatividade geral e restrita para garantir a precisão da sua localização. Sem tais ajustes, as imprecisões se tornaram rapidamente evidentes. 2. Mecânica quântica. Em essência, em escalas minúsculas, o espaço e o tempo são fragmentados e partículas podem ocupar múltiplos estados simultaneamente, até serem observadas. Impacto prático. Semicondutores presentes em computadores e celulares operam com base em princípios quânticos, viabilizando a criação de chips e circuitos eletrônicos sofisticados. 3. Teoria do Big Bang. Em essência, o universo teve um início delimitado e se encontra em constante expansão. Tempo e espaço emergiram simultaneamente há cerca de 3,8 bilhões de anos. Impacto prático. Os satélites de comunicação e radiotelescópios usam preceitos dessa teoria para investigar a gênese do universo e aprimorar projeções astronômicas. 4. Teoria das cordas. Em essência, espaço e tempo podem conter dimensões extras, além das 3 dimensões espaciais da dimensão temporal que experimentamos. Impacto prático. Apesar de possuir aplicações diretas atualmente, tem o potencial de transformar a física no futuro, abrindo caminho para tecnologias de ponta. Agora, 5. Princípio da casualidade. Em essência, a ocorrência de eventos no espaço-tempo obedece a uma sequência lógica, no qual a causa sempre precede o efeito. Impacto prático. Garante que sistemas como computadores e redes de comunicação operem de forma consistente. Agora, a gente vai partir para o próximo assunto, que seria de que forma, a astronomia foi essencial para a expansão geográfica das pessoas na Terra, identificando como os astros influenciam fenômenos terrestres ao longo do ano. Através dos tempos, a astronomia teve um papel crucial na jornada de expansão das civilizações, guiando a arte da navegação, as práticas agrícolas e a própria estruturação do tempo. Não apenas isso, os corpos celestes exerceram influência direta sobre os eventos que ocorreram em nosso planeta, impactando a vida humana ao longo de cada ano. Primeiramente, a arte de navegar e a expansão pelo mundo. Número 1. Desde os primórdios da história, povos como os fenícios, egípcios e os navegadores polinésios utilizavam as estrelas como bússola. O domínio sobre as estrelas e suas constelações abriu caminhos para a navegação, tanto nos oceanos quanto nos desertos, facilitando a expansão territorial. Polaris é a estrela do norte. No hemisfério setentrional, sua posição sempre indica o norte, servindo de farol para viajantes e marinheiros. As constelações. Navegadores da Europa usavam constelações como Órion e o Cruzeiro do Sul para achar a direção certa.
Ferramentas com base na astronomia. O astrolábio e o sextante foram importantes para exploradores calcularem latitude e longitude, viabilizando expedições que cruzavam os oceanos, como as grandes navegações. 2. Como os astros influenciam a Terra. Os astros têm influência direta sobre o clima, as marés e a forma como medimos o tempo, dando forma à organização das sociedades. O movimento do Sol. Ele é o responsável pelas estações que afetam diretamente a agricultura, os ciclos de chuva e a temperatura. As fases da Lua. Elas comandam as marés cruciais para a pesca e para a navegação. Além disso, culturas antigas acreditavam que as fases lunares tinham poder sobre as colheitas e até mesmo sobre o comportamento das pessoas. Equinócios e solísticos. Eles anunciam as mudanças de estação e foram usados por civilizações como os maias, egípcios e os celtas para criar calendários ligados à agricultura e à religião. Eclipses. Eram vistos como mensagem dos deuses e exerciam influência sobre decisões importantes na política e na sociedade em diversas culturas. 3. Astronomia e a arte de cultivar a Terra. A observação atenta dos astros possibilitou o desenvolvimento de calendários voltados para a agricultura. Sociedades antigas, como os sumérios e os egípcios, planejavam o plantio e a colheita baseando-se nos ciclos do Sol e da Lua. O Nilo e a estrela Sírius. Os egípcios sabiam quando o rio Nilo ia transbordar ao observar o surgimento da estrela Sírius no céu. Calendários Maia e Inca. Criados a partir da posição do Sol e da Lua, eles organizavam a produção agrícola e os rituais religiosos. Resumindo tudo isso, a astronomia ela teve um papel fundamental na expansão da humanidade pelo mundo, oferecendo as ferramentas para a navegação, auxiliando no planejamento da agricultura e na organização do tempo. Além disso, os astros continuam a ter um impacto sobre fenômenos terrestres importantes, mostrando a forte ligação que existe entre o céu e a Terra. Agora vamos falar como a ciência afeta a nossa vida em sociedade e como pode beneficiar uma vida melhor no futuro. A ciência exerce um impacto notável em nossa sociedade, mudando aspectos que vão desde a saúde até a comunicação e o meio ambiente. O progresso científico eleva nossa qualidade de vida, estendendo nossa longevidade, aprimorando a produção de alimentos, criando novas tecnologias e fomentando um mundo mais interligado. No futuro, a ciência permanecerá vital para superar desafios como as alterações climáticas, escassez de energia e enfermidades. Ciências e as vantagens para a comunidade. 1. Saúde. Inovações científicas resultam em vacinas, antibióticos e terapias que extinguiram ou controlaram patologias fatais. 2. Tecnologia. A internet, celulares e IA são resultados do avanço científico, aprimorando a comunicação e o acesso à informação. 3. Sustentabilidade. Fontes de energia renováveis, reciclagem e biotecnologia colaboram para reduzir o impacto ambiental e garantir recursos futuros. 4. Educação. A ciência possibilita métodos de ensino mais eficazes, expandindo o conhecimento e a acessibilidade à informação. Um conceito científico que favorece a vida, inteligência artificial IA e o cálculo matemático. A inteligência artificial emprega algoritmos matemáticos complexos para assimilar padrões, efetuar escolhas e automatizar procedimentos. O cálculo diferencial integral, parte fundamental da matemática, é amplamente aplicado para desenvolver IA, aperfeiçoando processos em diversos campos. Exemplos de vantagem. Medicina. A IA auxilia no diagnóstico precoce de doenças como câncer, analisando imagens médicas com maior precisão do que percepção humana. Trânsito. Algoritmos matemáticos ajudam a antecipar congestionamentos e a otimizar trajetos em aplicativos como Google Maps e Waze. Energia. Modelos matemáticos elevam a eficiência de painéis solares e redes elétricas, tornando o consumo energético mais sustentável. Agora, para fazer uma breve conclusão, a ciência transforma a sociedade ao catalisar o progresso tecnológico e melhorar o bem-estar. Conceitos matemáticos como cálculo viabilizam avanços como a inteligência artificial, que beneficia áreas como saúde, transporte e meio ambiente. No futuro, a ciência permanecerá como a chave para um mundo mais eficiente, sustentável e acessível a todos. E foi esse o nosso podcast, gente. Muito obrigada por escutar até aqui. E é isso. Tchau! Tchau!